Nós trabalhamos no Ministério por alguns anos, a gente trabalhou no Ceará, e chegou uma data, um dia e um tempo, que foi determinado a minha vinda por Deus a Campina Grande. E assim procedeu. O início da igreja, né, há muitos anos atrás, foi num Catolé, não na Vila Sandra, no Catolé perto da rodoviária nova, perto do posto de saúde, não tinha ali. Era na garagem de um irmão, foi, e ele cedeu, né, a garagem, e se reunia o pastor Luiz, o missionário Luiz, com a família desse irmão, e foi chegando mais outras pessoas. Em 1982, mês de junho, nós decidimos, apoiado pela missão Auxiliadora Batista Amado, vir a Campina Grande para examinar e no objetivo de trabalhar na obra do Senhor. Assim procedeu, Deus nos abençoou, nos ajudou, nos trouxe até aqui. Tudo que nós fizemos aqui e ainda estamos fazendo, porque nós voltamos a morar aqui depois de uma saída de 18 meses, ano, voltemos a morar aqui e estamos aqui. E queremos trabalhar tudo pela graça de Deus, pelo poder de Deus e pelo que o Senhor determinar. A irmã Erenice, a mãe de Edilza, ela começou a ir para a congregação e com o passar do tempo ela aceitou a Cristo lá e começou a levar outras pessoas, outras crianças para visitarem, inclusive eu, né? Então nós começamos o trabalho único de Batista Regular aqui em Campina Grande e até por alguns anos também não tinha. Então chegamos aqui no dia de sábado, passamos o domingo, segunda-feira já começamos na obra, já saindo para o campo, conhecendo a cidade, conhecendo pessoas. E nesta lida, eu e minha esposa, que eram as pessoas que tinha, meus filhos eram de menor ainda, e começamos a encontrar alguém, e não demorou muito, a gente encontrou um casal, e esse casal fez uma decisão, e no segundo ano nós batizamos ele, e nós encontramos uma família de Porto, mais ou menos, também que eram do Ceará, pertenciam à Igreja Batista lá, e aí nós tomamos conhecimento e arranjamos até a garagem dele para fazer os cultos, porque não tinha onde. Foi bom, ele e a esposa e uma filha que o acompanhava muito bem, e nós fomos somando, a minha esposa com meus 4 filhos foi comigo, 5, e mais essa senhora e a filha, e mais o senhor, o Antônio Rodrigues. Já tinha um grupozinho de 10 pessoas, a gente já estava animado, já feliz, louvando a Deus, trabalhando, e assim a gente continuou. Eu ia para a igreja adventista, porque a vizinha da nossa casa era adventista, e ia também para a Batista, mas Deus tinha propósito para que eu estivesse aqui, né? E então nós começamos aí, eu, Suênia e o Ilza, juntamente com a Edilza e as filhas de Dona Erenice, Edilene, e logo após veio Eliane. Então a gente começou a ir para lá e passou um certo tempo lá e o pastor Luiz conseguiu o terreno aqui. Na minha caminhada, que era o meu objetivo e deve ser de quem vai trabalhar na obra, a gente encontrou um terreno. A gente achou muito bonito o terreno 20 por 20, num lugar bom,
quando a gente viu esse terreno, a área era toda livre, era uma beleza. Depois foi ocupada, que talvez não foi nem legal. Mas a gente lutou e procuramos alguém da missão. Eles acharam um pouco difícil comprar logo um terreno assim. Mas tem um grupo lá em Fortaleza, que nesse tempo trabalhava como... esqueci o nome, um grupo que juntava dinheiro para ajudar em construção. E aí a gente fez um apelo para eles, e eles deram uma resposta que iria nos ajudar. E eles nos ajudaram. Como eu estava disponível e pronto para fazer esse tipo de trabalho, porque não era a minha área construir, mas no ministério a gente faz tudo. E a gente pensamos em construir. Compramos um terreno, deu certo, recebemos uma oferta de 7 milhões de cruzeiros, me parece isso, e a gente espremeu um pouco, arranjamos mais um pouco, e a gente comprou o terreno e começamos a cavar. E como de primeira vista a gente cavou o quadro para construir o salão da igreja. E aí nós arranjamos uma ajuda de fazer o aterro do salão da igreja. Era um pouco empenado, em um lugar que tinha talvez 6 palmos de altura, e na frente era mais baixo, e nós arranjamos 14 carradas de material muito bom, colocamos lá, e aí a gente ficando mais animado e começamos a construir, compramos tijolo e fazendo a obra, e trabalhando na obra de construção. E levantamos este prédio. Nos 3 anos que nós estávamos lá, nós já estávamos com o prédio levantado, não com acabamento, mas que já podia até usar, que de fato foi usado. Eu precisei dar uma saídazinha, viajei, e na minha ausência já ficou de porta fechada, nada de acabamento, mas já dava para os irmãos se reunir. Então, quando foi construído, nós vínhamos, nós crianças mesmo, vínhamos para colocar tijolo a tijolo, ajudar na construção, né? E ajudamos, Deus permitiu que tivéssemos a oportunidade de ajudar, né, na construção também. E passamos um tempo aqui com o pastor Luiz, o missionário, e a família, e vinha bastante pessoas, né? Algumas pessoas vinham, ou depois saíam, porque eram de outras cidades. Eu acredito que pela cidade ser uma cidade universitária, então vinham muitas pessoas estudar. E depois eles iam embora. Mas foram ficando algumas, e a igreja, com o tempo, se tornou igreja, né? Não mais congregação, com poucos membros. Nesse período, nós batizamos mais um casal, um senhor e 2 senhores, e logo chegou uma família que a gente tomou conhecimento, que morava em Campina Grande, mas eram de Souza, ou daquela região. E aí se afiliaram a gente, se tornaram amigos. Essa família, talvez 4 ou 5 pessoas, tudo dinâmico, todos cantavam, dirigiam, louvavam, pregavam, se fosse o caso. Então a gente as portas foram abrindo e a gente foi chegando, e o que estava mais vindo para nós era a água, mas Deus providenciou, porque a água de Campina Grande, hoje ela não é salobra porque ninguém bebe, mas era muito salobra, e muita gente tinha que beber, e nós bebemos dela. Nós não tínhamos nem uma geladeira,
mas chegou um senhor, um pastor amigo, veio de Natal, conheceu o nosso trabalho e nos ofereceu uma geladeira e nós muito que abracemos. E daí a gente começou a beber água mesmo, mas era uma água muito salobra. Então, nessa caminhada, nessa viagem para São Paulo, nós adquirimos algumas rendas para ajudar e ficamos devendo uma parte, mas a gente conseguiu. E aí nós terminamos a construção dentro da nossa possibilidade, daquilo que a gente achou que já dava para a gente se reunir. Aproveitamos os terrenos dos fundos, fizemos 3 classes pequenas, mas que cabia 10, 12 pessoas que dava para se reunir. Então, já tinha este povo praticamente, fizemos um batistério que não tinha, batizamos talvez umas 12 pessoas ou 15 nesse batistério, né, que foi muito bem erigido. O batistério já era nos fundos da parede do templo e na frente das classes. Ele foi simbólico de Machado, Cabos e tal, assim como outras paredes, a gente não sabe como fugiu, mas isso é do tempo, é do tempo. E logo após conseguimos chamar o pastor Aldemir, né? E ele veio e nos ajudou aqui no trabalho e foi bem gratificante o tempo que ele passou aqui, né? Ele não tinha filhos, era só ele e a esposa. Passaram um bom tempo de aperreio aqui na igreja, porque eles moravam na salinha que tinha aqui atrás. E eu lembro que teve até um tempo que deu uma chuva muito forte, muito forte. E a salinha, ela não tinha uma estrutura boa. Quando a gente foi na casa do pastor, estava tudo alagado, a sala, né? Sofá, tudo alagado. Então, assim, mas ele continuou persistindo e continuou conosco. Nos ajudou em muitas coisas, em relação até a como recebermos algumas irmãs. E hoje em dia a gente tem isso justamente porque ele nos ajudou com isso, né? E eu acho que Deus, ele tinha um propósito nessa igreja com ele. E daí nós já tínhamos um grupo mais ou menos, convidamos alguns conferencistas para dar uma força, como Gerro Leonardo, e pastor Douglas. Nesse tempo ele trabalhava em João Pessoa, então ele era o único batista lá em João Pessoa também, e nós estávamos lutando para... mas até aí a gente não tinha ainda trabalho batista aqui, mas já estava pintando alguma coisa, não é? E até que apareceu. Então, foi um trabalho, um tempo muito bom, porque Deus nos concedeu saúde e a gente trabalhou com garra mesmo, lutando. Meus filhos eram pequenos ainda, mas deram uma ajudazinha, carregando alguma coisa, certo? E foi muito bom. Nós, quando chegou 1800 ou 1988, nós organizamos a congregação e igreja. Aqui no Juazeiro veio o Gerro Leonardo, me parece que veio o pastor Josias, parece não, veio o pastor Josias, né, porque tem 2 Josias, mas o Josias lá mesmo de Juazeiro, que é mais conhecido. Veio o pastor Davi, veio o pastor Valdo, que já estava em João Pessoa, né? Pastor Douglas, que já estava arrumando a trouxa para sair, mas ainda estava aqui. Foi um grupo bom, de uns 8 ou 10 representantes que vieram
para apoiar e dar uma força e ficarem felizes. E assim foi uma organização muito boa. Passou a ser personalidade jurídica, já estava na sua dependência, um grupo até bom de crentes, 20 e tantos crentes, trabalhava, ajudava, ensinava, pregava. Então, foi muito bom. E ficamos à disposição da igreja até o início de 1989. E assim, quando eu congregava na garagem, eu não era crente. Então eu passei muito tempo só visitando. E o ruim disso que eu vejo é que a gente se acostuma com as pessoas na igreja. As pessoas começam a vir, vem, e você se acostuma com as pessoas vindo, né? E tratando-as como crentes. Mas na verdade não são. E era o meu caso. Né? Então eu passei muito tempo. Então eu vim praticamente me converter na adolescência. Né? E então nós passamos um tempo com o pastor Aldemir, depois ele saiu e ficamos muito tempo sem pastor, né, aqui na igreja. E foi bem difícil, eu acho que foi um dos piores momentos que a gente passou, ou não, né, porque crescemos e um ajudava o outro. E tivemos muitas pessoas que chegaram também, depois saíram, mas conseguimos ficar aqui, né? E foi passando o tempo e depois os irmãos assumiram o trabalho, né? E depois disso, em relação até a construção, a parte estrutural da igreja, aos nossos olhos era bem difícil, né? Que foi como eu comentei, assim, pra gente era muito difícil para conseguirmos o que temos hoje, né? E Deus, ele tem propósitos em tudo, né? E o tempo certo para agir no trabalho dele.